Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, por gentileza, sentem-se. Irmãos, antes de nós iniciarmos a mensagem, eu quero fazer uma parte importante. Hoje nós estamos recebendo mais 3 membros que agora efetivamente fazem parte da nossa congregação, Maravilha de Jesus. São eles o Felipe, a Larissa e o Eduardo. Por gentileza, fiquem de pé, venham até aqui. Venha, por gentileza. Deus nos abençoou com essa família maravilhosa, que louvam ao Senhor. Ambos possuem um dom maravilhoso, um talento maravilhoso do louvor. E a partir de hoje, eles estão sendo admitidos aqui na nossa congregação. A admissão deles, especificamente, se dá por carta de transferências. Eles já eram convertidos, batizados, são de um ministério, são da Assembleia de Deus Palavra da Vida Itapevi, São Paulo, e estão morando aqui em Pindamonhangaba, pediram transferência e a partir de hoje estão sendo, de fato, admitidos. Com essa admissão, eles terão direito a tudo que nós, irmãos em Cristo, também temos. Todos os benefícios que todos nós aqui participamos, eles também, agora, efetivamente, têm o mesmo direito de participar. A igreja aceita a admissão desses novos irmãos? Amém? Então que Deus possa abençoar vocês. Uma salva de palmas para Jesus. Normalmente eu daria uma oportunidade para eles, mas hoje a oportunidade é só minha. Amém? Mas eles já receberam bastante oportunidade. E aí, vou ficar devendo para você, Felipe. Amém? Bom, então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Vocês podem ficar sentados mesmo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Deus possa abençoar a todos os irmãos que estão hoje aqui, a todos os visitantes. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, em alguns versículos. Em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Diz assim: a lei, tendo sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitas em holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo de livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas e holocaustos pelo perdão não quiseste, nem deles se agradaste, então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado,
assentou à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Texto grande, não sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas vamos tentar. Uma das coisas que a irmã Isabel falou aqui, acho que seria ideal para nós tomarmos como ponto de partida. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a grande realidade. Esse fato é o que nos torna todos iguais. Todos que aqui chegam, todos que entram dentro de uma igreja, precisam ter consciência dessa realidade. Todos os homens pecaram e foram rejeitados pelo próprio Deus. O próprio Deus, em uma atitude de santidade, reagindo, manifestando sua ira e sua indignação diante da atitude dos homens, lá no princípio, logo no Éden, colocou todos debaixo da mesma condição. Todos os homens são pecadores, todos os homens são falhos, todos os homens são necessitados da graça e da misericórdia de Deus, embora a grande maioria dos homens não assim entendam e não aceitem a realidade do pecado, ela é uma realidade, ela é intrínseca a nós sentimos essa realidade, nós sabemos que há uma força interior que nos move, uma força que violentamente tenta nos conduzir, tomar as rédeas da nossa vida e tirar de nós a capacidade de nos submeter a Deus, de fazer a vontade de Deus, entregar a nossa vida a Deus e cumprir a lei de Deus. Nós sentimos isso, essa realidade, por mais que se possa pensar que é uma ideia filosófica, ela não é, ela é uma realidade que todos nós participamos. Todos os homens foram rejeitados por Deus. Mas Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, não porque nós merecíamos ou precisávamos de um Salvador, o próprio Deus, com o seu amor, moveu-se em nossa direção. O próprio Deus tomou uma atitude em relação à nossa situação. Logo no princípio, após o evento da queda, após o evento da desobediência dos homens, o próprio Deus, ele decretou, segundo a sua vontade, que viria um tempo em que um homem, nascido da mulher, da semente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. É uma alusão profética de um evento factual, histórico, que aconteceu nos dias do nascimento de Jesus. Uma profecia que fazia referência à obra de Jesus. O próprio Deus que encarnou, que veio a este mundo com um propósito específico: reconciliar os homens com Deus, reconciliar os homens consigo mesmo, mudar a condição dos homens, purificá-los, santificá-los e torná-los novamente aceitos diante de Deus, porque todos pecaram e todos, sem exceção, foram rejeitados por Deus. Então, ponto central aqui que temos em comum, que todos nós estávamos na mesma situação, rejeitados por Deus, escravos do pecado, pessoas vendidas ao pecado, e que nós não podíamos e nem tínhamos condições de fazer nada em relação a nós mesmos. Estávamos entregues à perdição, mas Deus se moveu em nossa direção. E o que Deus fez? Até que viesse, até que se cumprisse esse tempo determinado por Deus, até que viesse a plenitude dos tempos e Deus enviasse o seu Filho, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria todas as coisas, ele instituiu um tipo de sistema sacrificial. Era um sistema temporário, que tinha como objetivo perdoar os pecados, perdoar as ofensas. Era um tipo de sistema que tinha como objetivo aplacar a ira de Deus, porque a ira de Deus se acende diante do pecado. Deus reage ao pecado. E se não houver uma maneira, uma forma
que seja no mínimo temporária, de aplacar a ira de Deus, nenhum dos homens existiriam, porque Deus os tinha destruído, porque Ele é santo, e nós pecadores, e não há compatibilidade alguma dentre as naturezas. Aquilo que é santo, aquilo que é profano, e Deus é puramente santo, Deus é perfeitamente santo. Nesses sacrifícios que Ele instituiu e inclusive instituiu sob regime de lei. Existia uma lei que mediava esses sacrifícios. Existia um grupo de homens de uma genealogia específica e de uma tribo específica que cuidavam da realização constante desse sacrifício. Esse sacrifício era contínuo, foi estabelecido, acontecia todos os dias pela manhã era oferecido um animal, todos os dias pela tarde tinha um segundo sacrifício de um animal. Nós tínhamos a oferta de cereais, tínhamos também a oferta de líquidos, todos os dias existiam ofertas, faziam-se sacrifícios, com o mesmo objetivo: aplacar a ira de Deus, apaziguar a ira de Deus, pacificar a ira de Deus, para que Deus não destruísse os homens. Nesses sacrifícios, o ponto central era que os homens se apresentassem diante dele, oferecessem um animal, e esse animal pudesse receber a pena pelo pecado cometido por um homem. Todos os pecados que eram cometidos não poderiam ficar impunes. Alguém tinha que pagar por eles. E o pagamento do pecado era a morte. Então, para que um israelita não morresse, um animal morria no lugar dele. E todo esse sistema sacrificial era meramente simbólico. E era uma sombra de uma realidade que havia de vir. Uma realidade vindoura, que se cumpriria no evento da morte de Cristo Jesus. Então, todo esse sistema, todos esses sacrifícios que aconteciam todos os dias, apontava para uma realidade que havia de vir. Só que veja bem, irmãos, esses sacrifícios eram imperfeitos. É impossível pensar que o sangue de animais tire pecado dos homens. Os animais, eles eram substitutos da pena. Eles recebiam a pena. Mas era impossível que o sangue desses animais que era oferecido diante de Deus tirasse o pecado do pecador. E por isso, o próprio Deus, embora tenha estabelecido esse sistema de sacrifícios para preservar a vida e não destruir os homens, Ele não se agradava. Ele não se agradava dos sacrifícios, das ofertas de holocausto e das demais ofertas. Mas essas ofertas eram necessárias. Elas não poderiam tratar o problema do pecado. Elas não poderiam resolver o problema do pecador. E a consciência do pecador constantemente estava sendo acusada dos seus pecados. Porque é impossível que o sangue de animais tire pecados. Qualquer pessoa sabe disso. É impossível. É evidente que não tem nenhuma ligação, nenhuma realidade concreta nisso. É impossível que o sangue de animais que era derramado possa, de alguma maneira, tirar ou tratar os pecados do pecador. Mas os animais eram oferecidos no lugar da vida do pecador. Um animal inocente pagava pelo pecado de um pecador. Todos os anos tinha uma festa, que é a festa da expiação nacional. Nessa festa, o sumo sacerdote entra em um lugar específico no templo, que era o Santo dos Santos, com uma oferta de sangue, uma oferta por si mesmo e pela nação. E aí ele oferece um bezerro. E, simultaneamente, ele pega um bode e leva esse bode lá para o deserto. Esse bode é chamado de bode expiatório. Simbolicamente, a ideia era que
O bode, os pecados na nação estavam no animal, e o animal era levado para longe, simbolizando aquilo que Deus faria no futuro. É mais uma sombra de uma realidade que havia de acontecer, que Deus, Ele, por meio do seu Filho, tiraria os pecados para longe do seu povo, purificaria o coração do seu povo, transformaria a vida do seu povo. E como nós fizemos a leitura aqui, em que Deus não se alegra dos sacrifícios, e muito menos dos holocaustos, Ele instituiu um meio, uma forma, um tipo de um sacrifício específico, que substituiria todo o antigo sistema sacrificial que está no Antigo Testamento. E nós lemos aqui. Então, versículo 8. Depois de dizer, como acima, que sacrifícios e ofertas de holocausto e ofertas pelo pecado ele não quis e nem deles se agradou, ele diz, Jesus diz, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então tira o primeiro, que é o primeiro sistema sacrificial, para estabelecer o segundo. E qual é a vontade de Deus que Jesus diz, aqui estou para fazer? A vontade é que por meio da oferta do corpo, por meio da morte de Jesus Cristo, todos os homens seriam resgatados. Todos os que creem na pessoa do Filho são resgatados, são santificados, são justificados e reconciliados para a família de Deus por meio da morte de Cristo Jesus. Todos nós que aqui estamos, nós temos essa esperança, que Deus, Ele instituiu o seu Filho, Deus decretou a vinda do seu Filho, como uma atitude, com um ato específico a fazer, que era morrer por nós. À luz do que era o sacrifício de animais inocentes que morriam por israelitas pecadores, exatamente isso se cumpre em nós. Nós somos os pecadores, nós somos os homens dignos de morte, nós somos aqueles que blasfemamos contra Deus, que desonramos a Deus, que afrontamos a Deus, que odiamos a Deus. Mas Deus, como um ato de amor, nos entregou o seu Filho, como uma forma de preservar a existência humana, como uma forma de restabelecer novamente o nosso acesso a Ele, como uma forma de novamente nós podermos ser considerados filhos dEle, e não somente sua criação. Aonde está a nossa glória? Ela é extirpada do meio de nós. Aonde está a nossa autojustiça? Não existe. Todos nós que aqui estamos fomos justificados. Há um sacrifício que pesa sobre cada um de nós. Há um sacrifício que para aqueles que creem é salvação. Mas para aqueles que não creem no Filho de Deus, isso se torna um grande problema. As próprias Escrituras dizem que para aqueles que creem, Jesus é a salvação, e para os descrentes Ele é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Em outras palavras, o próprio Jesus que dá acesso ao Pai é o próprio Jesus que restringe esse acesso por meio da sua vida, por meio da sua morte. Todos nós que estamos aqui precisamos da graça de Deus, e a graça, ela foi manifesta por meio da pessoa do Filho. A ação graciosa de Deus está na pessoa do Filho. Não há salvação fora do Filho, não há esperança fora do Filho, não há uma forma de purificar-nos os nossos pecados se não for pela pessoa do Filho. Não há um sacrifício aceito por nós diante de Deus. Não há nada que possamos fazer se não crer no Filho. Nós recebemos todos os benefícios de Deus somente por meio do Filho. Não há fé se não houver o Filho. Não há nada sem o Filho. Não há sequer sentido você vir à igreja, entrar dentro de uma igreja qualquer, se não tiver a fé no Filho. Porque a razão de tudo isso aqui, a essência de tudo isso aqui é a fé na pessoa do Filho, a quem o Pai enviou. Todos quanto creem no Filho recebem a vida eterna. A vida eterna é essa, que creiam naquele que o Pai enviou, que é o seu Filho. A carta de Hebreus, ela quer mostrar a superioridade. Ela é direcionada a hebreus, judeus, e a ideia central é mostrar
a superioridade de Jesus em relação aos sacrifícios da antiga aliança. Os judeus agora estão diante de um grande desafio. Eles tinham um grande sistema totalmente complexo e mediado por uma lei de sacrifícios, e são desafiados agora a abandonar tudo e crer somente em uma pessoa, aquele homem que morreu na cruz. Esse é o grande desafio, e é o grande desafio que nós propomos a todos os homens, que convertam-se dos seus pecados, convertam-se de suas crenças à pessoa de Cristo Jesus, abandonem todo o pecado, abandonem todo tipo de crendice e creiam somente no Filho de Deus. Esta é a salvação que Deus deu aos homens. Este é o sacrifício que Deus aceita. Os sacrifícios antigos, embora aceitos por Deus, não o agradavam, bem como todos os demais tipos de sacrifícios que estão presentes em todas as religiões, não são aceitos diante de Deus. Há um só caminho de salvação, e esse é Cristo Jesus. Veja uma comparação que o texto faz, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Este, porém, oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Enquanto aquele sistema de sacrifício contínuo, em que os sacerdotes se revezavam e se desgastavam continuamente para atender tanto as demandas internas do tabernáculo e do templo, quanto a todos os israelitas que compareciam diante do templo para oferecer sacrifícios continuamente, agora nós vemos que Cristo, oferecendo-se um sacrifício, oferecendo o seu precioso sangue uma só vez, ele não precisa fazer isso muitas vezes, como é feito desde a fundação do mundo. Ele, por um único sacrifício aceito de tal forma diante do Pai, ele simplesmente se assenta, enquanto os sacerdotes continuamente moviam-se em tentar apaziguar a ira de Deus. Um único sacrifício. Um único sacrifício. Você consegue imaginar tamanha aceitação dessa justiça diante de Deus? Nós estamos falando que todos os povos do mundo, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as gerações, todos eles lançam mão para serem admitidos diante de Deus, aceitos diante de Deus, perdoados diante de Deus, de um único sacrifício. E que ainda hoje, todas as vezes que nós pecamos, nós lançamos mão de novo de um único sacrifício, do mesmo sacrifício, aquele que Jesus Cristo fez de seu corpo. A entrega que Jesus fez da sua vida por nós, é esse sacrifício que é o fundamento da igreja. É esse sacrifício que é o fundamento de toda a existência. E a partir desse sacrifício nós esperamos as coisas que ainda hão de vir, que é a glorificação final da igreja. Então nós precisamos colocar o nosso coração em Cristo Jesus. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que não representa a vontade de Cristo Jesus. Nós precisamos entregar toda a nossa vontade a Cristo Jesus. Nós precisamos lançar mão só de uma coisa, só de uma esperança: a morte do Filho de Deus. Essa é a vida eterna, irmãos. Essa é a forma como nós somos aceitos diante de Deus. O que Deus está pedindo para todos nós: você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é esta: creia no Filho. Você quer ser aceito diante de Deus e quer que Deus se alegre de você? Creia no Filho. Você quer ver uma transformação profunda na sua vida? Creia no Filho. Creia a ponto de se submeter à vontade do Filho. Creia a ponto de entregar toda a sua vida nas mãos do Filho. Creia a ponto de não ter outra coisa mais preciosa, uma razão maior de viver, senão fazer a vontade do Filho. Esse é o chamado de Deus. Essa é a vontade de Deus. Um decreto ainda maior do que a criação do mundo é a redenção dele. Essa é a vontade de Deus. Deus moveu-se em direção dos homens, moveu-se na nossa direção, com o objetivo: nos resgatar da nossa condição de pecadores. Nos versículos 15 a 18, nós temos um testemunho do Espírito Santo, que faz lembrança da profecia de Jeremias da nova aliança. Olha o que ele diz:
O Espírito Santo também testifica, primeiro dizendo: essa é a aliança que farei com eles depois dos dias, diz o Senhor. Porei no coração deles, porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade pelo sacrifício de pecados. Aqui, nós somos lembrados da aliança da qual nós participamos. A morte de Jesus Cristo e o seu sangue tornou possível novamente o nosso acesso ao Pai. E a aliança que nós temos com Deus, que hoje nós estamos aqui celebrando por meio da ceia, essa aliança é que de Deus não lembraria mais os nossos pecados. Deus se esqueceria dos nossos pecados, porque um sacrifício por esses pecados foi feito. E como condição para essa aliança, Deus pôs no nosso coração e na nossa mente as suas leis. Por isso que Ele apagou os nossos pecados, porque Cristo morreu por eles e porque Ele colocou em nosso coração e na nossa mente a sua lei, a sua palavra. Ele trata o problema do pecado, Ele não só perdoa as ofensas exteriores. Ele trata o nosso coração, Ele purifica o nosso coração. Ele, por meio da ação do seu Espírito, nos torna agradáveis a si mesmo, por meio da sua palavra. Nós falamos isso pela manhã, que Deus, por meio da sua palavra, purifica os homens, que Deus, por meio do seu sangue, purifica os homens, mudando a condição deles, e que o Pai, o Filho e o Espírito coparticipam na ação da salvação. O Pai é aquele que decretou a salvação, o Filho é aquele que cumpriu os decretos do Pai, e o Espírito Santo é aquele que leva a efeito na igreja e nos homens as obras decretadas pelo Pai e cumpridas pelo Filho. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Se você não tem a sua confiança em Cristo Jesus, se você ainda não fundamentou a sua vida em Cristo Jesus, se você não tem confiança no sacrifício de Cristo Jesus, você não tem esperança neste mundo, você está à deriva. E é por isso que nós nos rendemos diante de Deus, sem ações, sem petições, sem nada, nos rendemos diante da sua glória, nos rendemos diante da sua grandiosidade, nos rendemos diante de tamanho amor, nos rendemos diante de uma justiça que Ele nos está concedendo. Nós somos aceitos por Deus de uma maneira graciosa. Deus não exige absolutamente nada de nós, senão que nós creiamos no seu Filho. E essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma. E é essa fé que hoje nós estamos aqui celebrando. Amém? Daremos continuidade agora na cerimônia da Santa Ceia. Peço aos irmãos, fiquemos de pé, todos que aqui estão. Eu não sei se todos aqui que aqui estão, eles pertencem à fé cristã, né? Mas o apelo que a igreja faz não é que você se torne um religioso, mas que você creia no Filho de Deus, a quem o Pai enviou. E está testificado aqui na Bíblia Sagrada, um livro que nós temos como a palavra de Deus. Os homens vivem sem esperança, mas Deus oferece esperança aos homens, a todos os homens. E Ele assim o faz porque Ele é bom. Deus viu alguma coisa de bom em você? É claro que não. Mas Deus nos ama. Ele não viu nada de bom em nós, é evidente. Mas Ele nos ama. Nos ama porque Ele é o Criador. E mais do que isso, o seu amor ultrapassou as barreiras de criação e nos adotou como filhos. E nos diz, segundo a sua palavra, que somos da sua família, porque cremos no Filho. E o chamado é esse. Se você que está aqui, se alguém que está aqui ainda não creu no Filho, não depositou a sua vida no Filho, as suas esperanças no Filho, tem um melhor momento para isso?
nós estamos dizendo que o próprio Deus de amor, que chama os homens à salvação, será o juiz deles naquele grande dia. Porque Deus instituiu um dia em que vai julgar a todos os homens, por meio daquele a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, o próprio Jesus. Então, esse Jesus que hoje é o único meio de salvação para todos nós, ele será naquele dia o nosso grande juiz e não mais o nosso advogado. Então, o que eu estou te oferecendo é a coisa mais importante do mundo. Não há nada mais importante do que eu vou te oferecer agora. Não há nada, absolutamente nada, e não há nada comparado, e em nenhum outro lugar você pode achar, senão diante de Deus. Alguém aqui ainda não aceitou Jesus, mas quer entregar a sua vida e confessar a fé no Filho? Hoje, se há alguém aqui, levante sua mão.